Estão vendo o slide aí? Aqui do lado esquerdo? Sim. Para 8% seria... Então tá. Vou dar continuidade aqui só para explicar de que maneira, então, que o exercício... Então, já tinha dito que o exercício, o treinamento concorrente é aquele treinamento que você faz o exercício aeróbico junto com o treinamento de força, e que o exercício aeróbico, quando você faz junto os dois modelos de exercício, o exercício aeróbico acaba dificultando os ganhos de massa muscular. E a gente vai ver como é que esse exercício aeróbico dificulta essas adaptações relacionadas ao exercício de força. Então ele vai comparar aqui, ó, o objetivo principal desse estudo foi identificar quais componentes do treinamento aeróbico, tipo de exercício aeróbico, duração desse exercício aeróbico e frequência, como que eles prejudicam as adaptações do treinamento de força. Vamos lá, vamos tentar entender o gráfico. Aqui ele mostra, então, os efeitos do exercício. Então, quanto mais alto, mais positivo é, e quanto mais baixo, valores negativos. E aqui ele mostra várias comparações. Hipertrofia muscular do membro inferior, ou seja, ganho de massa muscular do membro inferior. E aqui ele mostra 3 tipos de exercício. Ó, essa barrinha escura é o exercício de força. Essa barrinha com quadriculado aqui do meio é o exercício aeróbico. E a listrada seria o treinamento concorrente. Tá? Então, o que ele mostra? Para ganho de massa muscular do membro inferior, qual dos 3 tipos de exercício mais promove ganhos de massa muscular do membro inferior? Quando a gente olha, ó, o exercício de força é o que promove maiores ganhos de massa muscular do membro inferior. Se eu fizer o exercício aeróbico, eu tenho ganho de massa muscular? Até ganho, mas muito pouco, tá? A tendência é não ganhar nada, mas dependendo da pessoa pode até ter um pequeno ganho. E se eu fizer o treinamento concorrente, que é fazer o exercício aeróbico mais o exercício de força? Eu vou ter ganho de massa muscular do membro inferior? Até vou, mas esse ganho de massa muscular do membro inferior, ele é menor, né, do que o exercício de força isolado. Ou seja, se você quer ganhar massa muscular do membro inferior, o ideal seria fazer só o treinamento de força. E no membro superior, nos músculos do tronco e dos braços, esse treinamento concorrente pode interferir? O que ele vai mostrar? Ó, o exercício de força. Ah, tá, desculpa. Aí já não é no membro superior, não, perdão. Aqui é na força muscular do membro inferior. Então aqui era na hipertrofia, aqui é na força. O que a gente observa? Um comportamento parecido. Eu ganho mais força no membro inferior, nas pernas, quando eu faço só a musculação. Se eu fizer o exercício aeróbico, eu também tenho ganho de força na perna. Isso porque o exercício aeróbico, quando você faz o exercício aeróbico, é uma atividade que envolve o próprio peso corporal. Então, a tendência é você ganhar força, mesmo fazendo exercício aeróbico, embora esse ganho ele é muito menor do que o exercício de força isolado, né? E o treinamento concorrente, quando eu faço os dois. Então, percebam que o treinamento concorrente, a tendência é menores ganhos de força no membro inferior do que o exercício de força isolado. Ou seja, novamente mostrando que se eu quero ganhar massa muscular e força, o ideal seria fazer só o exercício de força. Quando eu faço o treinamento concorrente, que é a associação dos dois exercícios, embora eu tenha adaptações em termos de ganho de hipertrofia e força, eles são menores. E na capacidade, aqui ele mostra potência, que seria uma outra variável relacionada à força. Vamos para a capacidade aeróbica, que esse aqui é o ponto interessante também. Então, o que ele mostra? O exercício de força aumenta a capacidade aeróbica. Aqui está mostrando que a tendência é até mesmo reduzir, né? Manter ou reduzir. O que melhora a capacidade aeróbica? O que melhora a capacidade aeróbica é fazer o exercício aeróbico.
Então, a gente vê uma melhora da capacidade aeróbica. E se eu realizar o treinamento concorrente? Eu vou ter prejuízo na capacidade aeróbica? Não. Percebam que isso aqui é um ponto-chave para a gente entender. O treinamento concorrente, você associar musculação mais corrida, ela não prejudica as adaptações aeróbicas. Ou seja, a adaptação aeróbica ela é semelhante se você fizer o treinamento concorrente e se você fizer o treinamento aeróbico. Ou seja, a melhora no VO2 ela vai acontecer tanto se você fizer o exercício aeróbico isolado, mas também vai acontecer se você fizer o treinamento aeróbico associado ao treinamento de força. Então, o treinamento concorrente não afeta as adaptações aeróbicas. Ele afeta as adaptações relacionadas ao exercício de força. Como? Há uma tendência a eu ter um menor ganho de massa muscular quando eu associo exercício aeróbico mais exercício de força. E também há uma tendência a eu ter menores ganhos de força muscular quando eu associo o exercício aeróbico ao exercício de força. Beleza? Tá claro isso para vocês? Ai, tem gente aqui entrando. 7 milhões Tá de boa. no combate à Covid-19 no Brasil. Tranquilo. Então, resumidamente... Ah, tá. Outra coisa interessante. O tipo de exercício também pode interferir. Por que o tipo de exercício pode interferir? Aqui ele já faz uma outra comparação. Ele mostra os ganhos de hipertrofia, força e VO2 em 3 tipos de diferentes exercícios concorrentes, tá? Treinamento concorrente, musculação mais corrida. Ele vai mostrar nesse quadradinho. Treinamento concorrente, musculação mais bicicleta. E o treinamento de força isolado. Então, o que ele vai mostrar? Que além do exercício concorrente, que a gente já viu ali no gráfico anterior, treinamento concorrente, então, prejudica ganho de força e ganho de massa muscular. Mas, além disso, depende de que tipo de treinamento concorrente você está fazendo. Se você está fazendo um exercício aeróbico, como a corrida ou a bicicleta, essas diminuições nas adaptações, elas também vão ser diferentes. Por exemplo, aqui mostra o exercício de força. Então, o exercício de força isolado é o melhor para ter hipertrofia do membro inferior. Se eu fizer o treinamento concorrente que envolve a bicicleta, ou seja, musculação mais pedalar, eu vou ter uma diminuição na hipertrofia, se comparado ao exercício de força isolado, né? Se a gente percebe que há uma diminuição do ganho de massa muscular no treinamento concorrente, só que essa diminuição no ganho de massa muscular, ela é mais significativa quando você faz uma corrida. Ou seja, se você tiver que realizar um treinamento concorrente, ou seja, musculação mais um exercício aeróbico, o que é mais interessante como treinamento concorrente? A corrida ou a bicicleta para ganho de massa muscular? Imagina que você não tem alternativa. Você tem que treinar os dois, porque você tem que melhorar tanto a capacidade aeróbica, mas também você também quer ganhar um pouquinho de massa muscular. Então você vai fazer os dois tipos de exercício. Você vai fazer a musculação e vai fazer também uma atividade aeróbica. Mas com base nesse gráfico aqui, qual tipo de atividade aeróbica você vai escolher? Você ia preferir escolher uma corrida ou bicicleta? Como é que é a pergunta? Imagina o seguinte, com base nesse resultado aqui, ó, de hipertrofia. Imagina que você quer treinar e você tem 2 objetivos: aumentar a capacidade aeróbica e também
aumentar a massa muscular. Você quer ganhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você quer ganhar as duas coisas ao mesmo tempo, a gente já viu lá que para você melhorar a capacidade aeróbica, você tem que fazer o treinamento aeróbico. E se você quer ganhar massa muscular, você tem que fazer o treinamento de força, a musculação. Então, você vai ter que fazer os dois tipos de treinamento. Ou seja, você vai estar realizando um treinamento concorrente. Só que quando você fala de um treinamento aeróbico, você pode ter vários tipos de exercício aeróbico. Você tem a corrida, você tem a bicicleta, você tem a natação e vários outros tipos. O que esse gráfico está mostrando é o seguinte, que quando você faz o exercício de força isolado, é onde eu tenho o maior ganho de massa muscular. Quando eu faço exercício de musculação mais a bicicleta, o ganho de hipertrofia é isso daqui. Agora, quando eu faço musculação mais a corrida, o ganho de hipertrofia é esse daqui. Ou seja, se eu tiver que fazer um treinamento concorrente, qual seria mais interessante para manter um ganho de massa muscular mais alto? Seria eu correr ou eu pedalar? Pedalar. Pedalar, Eu né? acho que pedalar. Pedalar. Por quê? Porque embora o ganho de massa muscular ele é menor que o exercício de força isolado, ele ainda é maior do que o exercício aeróbico. Então, se você tem uma pessoa que quer ganhar as duas coisas, o exercício na bike seria mais interessante, porque as diminuições na hipertrofia, né, a perda, quer dizer, não é uma diminuição, você tem ganho de massa muscular com treinamento concorrente, só que ele é menor do que o exercício isolado. Embora a bicicleta ela é mais vantajosa que a corrida, porque essa diminuição no ganho de hipertrofia, ele é menos prejudicado com o ciclismo do que com a corrida. Então isso acontece tanto para a hipertrofia do membro inferior, como também para ganho de força, né? Então o exercício de força isolado, a musculação ela é melhor para ganhar força. Logo depois vem o treinamento concorrente envolvendo a bicicleta e depois o treinamento concorrente envolvendo a corrida. Em relação ao VO2, bom, em relação ao VO2, parece que a corrida ele tem maiores ganhos no VO2. O treinamento concorrente, né, musculação mais corrida, promove maiores aumentos no VO2 do que o treinamento concorrente envolvendo bike mais musculação. E o exercício de força isolado melhora quase nada, tá? Então, de modo geral, o que eu queria chamar a atenção? Vou para essa tabela aqui que ela resume bem isso. Ela mostra aqui, ó, ele mostra duas coisas. Na figura de cima, ele mostra que as adaptações do treinamento concorrente, ele vai depender do nível de treinamento da pessoa. Por quê? Porque se a pessoa for muito destreinada, esse prejuízo que a gente viu lá no ganho de massa muscular, quando você associa ao exercício aeróbico, ele praticamente não ocorre se é uma pessoa muito destreinada. Esse efeito de você ter um menor ganho de massa muscular, quando você associa os dois modelos de treino, ele acontece mais em pessoas treinadas. Então, o que ele está dizendo? Se eu quero ganhar massa muscular, o ideal é que você faça apenas o exercício de um único modelo, ou seja, apenas a musculação. E o treinamento concorrente, ele prejudica as adaptações de acordo com o seu nível de treinamento. Ou seja, quanto mais treinado você é, maior tem de ser essas reduções na adaptação relacionada ao treinamento concorrente. Então, de modo geral, a gente pode associar as adaptações ao exercício aeróbico e a hipertrofia
as situações que envolvem sujeito destreinado e sujeito treinado. Na seguinte situação, quem faz apenas o exercício aeróbico vai ter uma adaptação aeróbica, que a gente está vendo nesse gráfico aqui, ó, mostrando para o lado esquerdo. Se eu sou uma pessoa destreinada e eu faço o treinamento concorrente, ou seja, musculação mais corrida, eu também vou ter adaptações aeróbicas semelhantes a quem faz apenas o exercício aeróbico. Se eu faço apenas a musculação, eu vou ter ganhos de hipertrofia. Se eu sou uma pessoa destreinada, sedentário, e começo a fazer treinamento concorrente, ou seja, aeróbico mais musculação, eu também vou ter ganhos de massa muscular semelhante a quem faz apenas a musculação. Então, o que essa imagem, de modo geral, ela mostra? Ela mostra que esse prejuízo no ganho de massa muscular associado ao treinamento combinado, ele não é muito significativo em pessoas destreinadas. Ele é mais significativo em pessoas mais treinadas. Então, por exemplo, se você tem mais de 1 ano de treinamento, há uma tendência que, se você fizer os 2 tipos de exercício, aeróbico e muscular, a longo prazo isso tende a prejudicar o seu ganho de massa muscular. De que maneira? O que a gente consegue observar? Ó, quem faz só a musculação, aí aqui é uma pessoa treinada, tá? Uma pessoa que já está, por exemplo, há mais de 1 ano fazendo a musculação. Nessa pessoa que já tem mais de 1 ano de experiência com a musculação, se ela quer ganhar massa muscular, ela vai ter maiores ganhos de massa muscular se ela fizer apenas a musculação. Se ela fizer o treinamento concorrente, que é o exercício aeróbico mais a musculação, embora ela possa ganhar massa muscular, esse ganho costuma ser menor do que o exercício de força isolado, tá? Então, de modo geral, esse prejuízo no ganho de massa muscular, ele vai acontecer mais em pessoas treinadas. Agora, em relação às adaptações aeróbicas, eu vou ter uma maior capacidade aeróbica fazendo o exercício isolado, e caso eu faça musculação mais exercício aeróbico, eu também vou ter adaptações aeróbicas. Ou seja, o treinamento concorrente, você tem 2 interpretações. Primeiro, o treinamento concorrente, ele interfere nos ganhos de massa muscular. E ele interfere mais em pessoas treinadas. Em pessoas destreinadas, esse efeito é quase nulo, tá? Outro ponto. O treinamento concorrente não afeta as adaptações aeróbicas. Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, aumentos na capacidade aeróbica no exercício que faz só a corrida, ele é semelhante a quem faz os dois modelos de exercício. Então, o treinamento concorrente, ele interfere no ganho de massa muscular, mas não afeta as adaptações aeróbicas. E esses prejuízos no ganho de massa muscular acontecem mais em pessoas treinadas. Em destreinadas, isso parece não acontecer tanto. Fui claro nisso? Ficou confuso isso que eu falei? Foi de boa. Talvez, eu não sei se eu confundi mais vocês com essa fala. Tranquilo isso, pessoal?
Tranquilo. Eu acho que são esses dois pontos que eu queria chamar a atenção. Treinamento concorrente. Você tem prejuízos no ganho de massa muscular e esses prejuízos são mais significativos em pessoas que já são mais avançadas, ok? Bom, então isso aqui finaliza, acho que esse conteúdo. Muito possivelmente na prova eu vou abordar muito esse conteúdo dessa aula e da aula anterior, tá? Então quem não viu da aula semana passada, dá uma olhada também. E agora eu vou explicar a tarefa, tá? Que eu vou propor, talvez seja mais interessante do que fazer um resumo de um artigo. Essa atividade que vai contar como atividade avaliativa, ela vai substituir um trabalho que eu ia dar lá de leitura de texto. Essa atividade, ela tá no portal de vocês. Lá tem um videozinho que é uma videoaula. Inclusive, a gente ia fazer essa prática lá na academia. Como não dá, a gente consegue improvisar essa atividade prática. O que vocês vão precisar? Primeira coisa, baixar um aplicativo de corrida no celular. Alguém aí conhece algum aplicativo de celular de corrida? Alguém usa algum? Eu uso não, mas vou baixar. Quem falou que usa? Felipe professor falou que Nayane. não. Nayane. Você usa qual, Nayane? É um que já vem no celular, Realt, um negócio assim. Beleza. Se você já usa, pode manter o que você está usando, tá? Quem não usa ou não conhece, pode tentar baixar um, né? Qualquer um serve. Eu só destaquei esse aqui porque era um dos que eu usava, tá? Que é o Runtastic, que é um da Adidas. Mas qualquer um serve. Por quê? O que o aplicativo precisa? Vocês precisam habilitar o GPS do aplicativo, tá? Por quê? Porque vocês vão precisar calcular a distância que vocês percorreram e o tempo que vocês gastaram para percorrer. Geralmente o aplicativo dá a distância que você percorreu, quanto tempo você gastou para percorrer essa distância e a velocidade média, tá? Esse aqui, por exemplo, dá velocidade máxima. Mas o que a gente precisa é distância, quanto tempo você gastou e a velocidade média. Qual que vai ser a tarefa? Primeira coisa, vocês vão responder esse questionáriozinho aqui, ó, Parqui. Eu vou até colocar lá no grupo. Por que esse questionário é importante? Vocês vão ler as opções aqui, ó, cada uma, e vocês só vão realizar esse teste se vocês responderem não para todas essas perguntas. Porque esse é um questionário que avalia o risco de você fazer um tipo de exercício. Se você responde sim para qualquer pergunta dessa, significa... Deixa eu aceitar o João aqui, que ele está entrando aqui. Então, primeira coisa, vocês vão tentar responder esse questionário. Caso você marque sim para qualquer uma dessas perguntas, significa que esse tipo de exercício pode colocar você em risco. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é avaliar a segurança do exercício para ver a condição de saúde de vocês. Então, esse questionário é chamado de Parqui e aqui ele dá algumas perguntas. Por exemplo, seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta algum problema cardíaco? Então, se você tem algum problema cardíaco e você marca sim, você não vai fazer essa tarefa, tá? Se alguém por acaso não puder fazer essa tarefa, eu vou dar uma segunda tarefa que seria lá um resumo do artigo. Então, depois vocês vão ler isso aqui com calma, tá? E aí, muito provavelmente, todos vocês vão apresentar não, tá? Deixa eu só explicar essa número 2 aqui, porque geralmente é o que gera mais dúvida. Você apresenta dores no peito com frequência? Essa dor no peito, pessoal, é aquela dor que você sente principalmente quando você faz um esforço. Por exemplo, sobe um lance de escadas
e sente uma dor no peito. Essa dor no peito poderia indicar algum problema cardíaco, tá? Não é aquela dor no peito que você faz quando você faz uma musculação, não. É a dor no peito de fazer esforço, tá? Alguém aí tem dor no peito ao fazer esforço? Não. Não, né? Não. Então, de modo geral... Oi? Não, eu falei não. Ah, tá. Então, de modo geral, muito possivelmente todo mundo vai se enquadrar aqui. Então, primeira coisa, vocês vão baixar o aplicativo, depois vão responder esses questionários. Se todo mundo colocar não aqui, quer dizer que você está apto a fazer a atividade. O que é atividade? Professor, Ah, só um minuto. Acho que na 4 ali eu marcaria sim, só que eu consigo fazer mesmo assim, tem problema? desculpa, não entendi. Na número 4 lá, eu marcaria sim, só que eu consigo fazer mesmo assim a atividade. Tem problema fazer? Não, você já corre, não é que você falou? Ou não? Na 4 não, perdão, é na 5, desculpa. Ah, tá. Mas esse problema articular que você tem, se você fizer uma atividade física intensa, teria um aumento da dor, alguma coisa assim? Alguma vez o Por médico um já te tempo, mas proibiu de fazer? depois passa. Oi? Por um tempo, dependendo da atividade, mas correr não, eu corro já há alguns dias. Ah, então creio que não, porque aqui é no caso de você ter um problema articular, por exemplo, você tem uma condromalácia que se você fizer uma atividade de impacto, no outro dia você está muito dolorido, o joelho piora, entendeu? Aí não. Aí Tá, você não entendi. faria, entendeu? Entendi. Agora, se você já tem o hábito de fazer atividade aeróbica e isso não te prejudica, não tem por que não fazer, entendeu? Só se caso aquela atividade piora a sua situação. Tá bom. Tá, aí o que vocês vão fazer? Primeira coisa, depois que vocês já tiverem um aplicativo de celular, eu botei aqui até um desenho. Ó. Vocês vão caminhar em volta do quarteirão da casa de vocês para ter uma noção de a distância que você gasta para percorrer esse quarteirão. Quantos metros, por exemplo, dá para percorrer um quarteirão? Geralmente isso deve ficar em torno de 300 a 400 metros, tá? Para dar uma volta no quarteirão. Eu dei um exemplo de quarteirão, mas se você já tem um local que vocês praticam essa atividade aeróbica, pode ser o local que vocês praticam. Mas o ideal é que você tenha um ponto de início e um ponto de fim. Por quê? Porque o que vai ser a atividade? Vocês vão correr, vão fazer 2 testes em volta desse quarteirão, por exemplo. 2 testes de distâncias diferentes, tá? Então vamos imaginar que o quarteirão aqui tenha 300 metros. Vocês vão fazer 2 testes. Como? A atividade, então, envolve 2 testes. Cada teste deve ter uma duração entre 2 e 15 minutos de sprint máximo. Ou seja, vocês vão tentar fazer essa tarefa na maior velocidade que vocês puderem. Tá? Teste 1. Você vai fazer uma corrida mais curta. Então, você vai correr uma distância aproximada de 800 metros. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o quarteirão aqui perto de casa tenha 350 metros. Se eu tenho que fazer o primeiro teste com uma distância próxima de 800, se eu der 2 voltas, né, já vão ser 700 metros. Ou seja, o meu primeiro teste, eu vou fazer 2 voltas em volta do quarteirão. E aí eu vou registrar tempo, distância, né? Se foi 700 ou 800 metros, pode ser que o quarteirão da casa de vocês ser 2 voltas de 900, por exemplo. Eu não sei. Vocês vão ter que registrar isso. O aplicativo salva, tá? Então, por isso que eu estou falando de correr com esse aplicativo. Então, primeiro você testa, dá uma volta no quarteirão com o aplicativo, depois faz o teste, tentando correr o mais rápido que você puder, uma distância próxima disso aqui. Não precisa ser exato, tá?
e aí vai registrar o tempo. E o segundo teste vai fazer a mesma coisa. Vai dar lá várias voltas no quarteirão, numa distância aproximada de 2.400 metros. Depois que você fizer isso, você vai registrar tempo e velocidade, tá? A gente vai pegar distância que você percorreu, tempo que você percorreu e calcular a velocidade. O próprio aplicativo já calcula isso. Para que vai servir esses dois testes? Esses dois testes, com os resultados desses dois testes, nós vamos calcular duas variáveis. A primeira é chamada de velocidade crítica. O que é isso? Imagina o seguinte. Imagina que você quer correr uma maratona. Não vou falar uma maratona, não. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você quer correr uma prova de 10 km por hora. Você saberia me dizer qual o ritmo ideal para você correr esses 10 quilômetros no melhor tempo possível? Vocês saberiam dizer qual a velocidade ideal que vocês conseguiriam completar 10 quilômetros no menor tempo possível? Vocês entenderam o que eu perguntei? Por exemplo, você pode fazer uma prova de 10 quilômetros caminhando, né? Só que você vai gastar, sei lá, 1 hora, 2, que seja, para percorrer 10 quilômetros. Ou você pode tentar fazer isso correndo para chegar mais rápido. A pergunta é, qual velocidade seria o ideal para que eu consiga correr, né, sem chegar à fadiga? Porque se você começar num ritmo muito rápido correndo, pode ser que você canse e não consiga completar os 10 quilômetros. Concordam comigo? Concordo. Então, você precisa determinar uma velocidade que você consiga iniciar e nessa velocidade conseguir completar até o final. Isso é o que a gente chama de velocidade crítica. Por quê? É a velocidade que eu consigo realizar um exercício de longa duração. Então, essa velocidade crítica, ela está muito relacionada à capacidade do sistema aeróbio fornecer energia. Então, vamos imaginar que a velocidade crítica do professor Leonardo seja 8 km por hora. Isso significa que se eu quiser correr, por exemplo, uma maratona, se eu correr a 8 km por hora, eu consigo chegar até o final dessa maratona, fazer os 42 km. Porém, se eu correr acima desses 8 km por hora, eu vou entrar em fadiga e não vou conseguir completar essa prova. Então, essa velocidade crítica, ela serve para determinar qual é a velocidade que eu consigo correr utilizando o meu sistema aeróbio na maior capacidade dele e conseguir completar uma tarefa de longa duração. A velocidade crítica, por exemplo, ela pode ser usada num outro sentido para fazer o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. Todo mundo já ouviu falar no HIIT, não já? Já. Quem quer fazer o treinamento intervalado de alta intensidade, qual que é a ideia? Que você corra um pouquinho acima dessa velocidade crítica. Então, para algumas pessoas, essa velocidade crítica pode ser 8, para outras pode ser 10. Então, o que a gente vai aprender a fazer é calcular essa velocidade crítica. Tanto para determinar uma velocidade onde eu conseguiria completar uma maratona, ou uma velocidade ideal para quem faz um treinamento intervalado. Então, para quem faz o treinamento intervalado, o ideal seria que eu treinasse numa velocidade um pouquinho acima da velocidade crítica,
E se eu for fazer uma maratona ou uma corrida de longa duração, o ideal é que eu corra numa velocidade ou igual à velocidade crítica ou um pouquinho abaixo dessa velocidade crítica. Então, essa tarefa a gente vai aprender a calcular isso. Então, o que eu vou propor para vocês é isso, que vocês façam esses 2 testes e na próxima aula eu vou explicar como calcular isso. Tá? E a gente discute sobre isso. Então, na próxima terça ou quarta-feira, a gente faria uma aula aí de meia horinha, sei lá, só explicando como calcular isso e como aplicar isso no ponto de vista de treinamento. Ok? Vocês acham que dá para fazer essas 2 tarefas? Fazer um teste em torno, correndo em torno do quarteirão, próximo de 800 metros, e depois um segundo teste correndo em volta do quarteirão até dar algo próximo disso daqui. Lembrando que esses 2 testes, vocês têm que tentar fazer isso o mais rápido possível, tá? Vocês podem fazer no mesmo dia ou em dias alternados. Então, você pode escolher assim, um dia eu vou fazer na quinta e o outro eu vou fazer na sexta. Né? Então, daria para fazer em dias alternados ou no mesmo dia. O ideal é que faça em dias alternados, tá? Porque se você corre no primeiro dia na hora que você vai fazer esse segundo teste no mesmo dia, você pode estar cansado e aí não conseguir fazer tão bem. Então, o ideal é que faça em dias alternados. Mas se quiser fazer no mesmo dia, não tem problema. E o tempo total tem que ficar em torno disso daqui, ó. Então, por exemplo, se você for fazer um teste de 2.400 metros e ver que o tempo passou disso aqui, interrompe antes, tá? Não deixa que o tempo seja maior que 15 minutos e nem menor que 2. Então, vamos imaginar que você está fazendo esse segundo teste. Deu 15 minutos e você correu 2.000 metros, para aí. Tá? Não precisa correr os 2.400, não. Então, tem que ficar... Então, vocês vão fazer um teste mais curto, próximo de 800 metros, e um teste mais longo, próximo de 2.400, e o tempo tem que ficar entre 2 e 15 minutos, o tempo total. Conseguiram entender o que eu falei ou ficou confuso? Consegui entender. Consegui também. Beleza. Tem mais alguém aí ouvindo? João Felipe? João Felipe falou que a internet dele tá ruim, não sei se ele tá aqui. Beleza, pessoal. Eu vou deixar isso como tarefa. E aí, o que vocês vão fazer? Essa tarefa, depois vocês vão produzir um relatório e me entregar. Tá? Com essa tarefa que vai valer aquela pontuação lá. Você vai me ajudar? Vou. Mas aí, o que vocês precisam fazer? Eu vou explicar para vocês como calcula isso depois. Mas primeiro eu preciso que vocês tenham esses dados. Cada um vai ter o seu dado individual. Tá bom. E aí, esse resultado vai funcionar para as 2 coisas. Então, para quem gosta de fazer treinamento intervalado, vocês, inclusive, já vão ter uma noção de qual a velocidade que vocês têm que colocar lá na esteira para que esse treinamento intervalado seja eficiente. Né? Ou seja, tem que ser um pouquinho acima dessa velocidade que a gente vai calcular. Então, a gente já vai ter, inclusive, para quem gosta de fazer treinamento intervalado, uma velocidade ideal aí para fazer esse treinamento intervalado. Ou para quem gosta de correr para melhorar o tempo, a velocidade ideal para fazer uma atividade de longa duração também. Então, a gente vai discutir um pouco isso na próxima aula. Então, a próxima aula é explicar como é que calcula isso e explicar o que seria isso na parte prática. Então, a próxima aula também não vai ser muito longa, não, tá? Eu prometo que a próxima aula a gente vai fazer mais rapidinho, é mais para a gente aprender a aplicabilidade disso. E aí é essa tarefa que depois vocês vão me entregar o relatório desses resultados, com os cálculos disso, vai contar como nota avaliativa. Pode ser? Beleza assim? Beleza. Pode ser, professor. Então tá bom. Passem para os outros colegas aí também no grupo. Eu vou mandar lá no grupo, mas eu não sei se todo mundo está acompanhando o grupo. É bom que todo mundo saiba que vai contar como nota avaliativa. Então, o ideal é que todo mundo participe e faça o seu, tá?
Vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida pode me mandar lá no grupo. Estou disponível aí para responder. Beleza, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui para perguntar. Tá todo mundo aí envolvido com o TCC? Os meninos da licenciatura e do bacharel também? Sim, licenciatura eu sei que tá. Acho que os meninos do bacharel também. E aí, como é que tá indo? Tá difícil? Muito difícil, professor. É um pouquinho complicado mesmo. Estão tendo... O meu já tá quase impossível. Estão tendo orientação lá? Como é que tá? Nenhuma. Mas não tem um professor responsável